Saudações esmeraldinas, estou aqui para falar, não tem jogo, pré-jogo, nem a análise de jogo, mas me deu vontade de falar, e é para isso que a gente tem canal do YouTube, né? É sobre essa movimentação, principalmente entre Atlético e Goiás, né? Na verdade, o Atlético servindo aí como uma espécie de, virou até piadinha, né? De usina de reciclagem dos jogadores do Goiás, a saída principalmente do Matheus Peixoto e do Palácios, no contexto também de outras saídas, é a chegada de alguns nomes. Vamos parar um pouquinho, já que a gente não tem jogo nesse meio de semana, e falar um pouco disso. Parece que a torcida do Goiás está muito sentida pela saída do Palácios e parece que a torcida do Atlético está achando que o Goiás perdeu muito. Vamos analisar sobre isso aqui. Desculpem meu cabelo assim, mas é que eu tentei dar um jeito nele, mas não vai dar não, vai ficar assim, até porque temos pouco tempo, temos muito para trabalhar, e não é falta de pentear não, eu precisando cortar mesmo. Enfim, esse é o Verde 33, vocês já conhecem esse canal, quem já conhece, quem não conhece, seja bem-vindo. Eu sou o Helder Dias, estamos aqui sempre para falar do Goiás Esporte Clube, do futebol brasileiro, do futebol feminino. Quem assistiu a partida, comenta aí o jogo que foi a estreia do Brasil e que teve um golaço, né? Aquele golaço, o terceiro gol do Brasil. Que jogada, né? Que jogada bonita. Futebol feminino tem suas belezas, mas precisa ser entendido a partir da perspectiva do corpo das mulheres, que não vão, o corpo das mulheres não vai dar conta de fazer o que os homens fazem, mas pode fazer sim coisas plásticas muito bonitas como aquele gol, né? Enfim, depois a gente fala disso. O motivo aqui é o Goiás, e eu já peço para você deixar o seu like para não esquecer, que ajuda no engajamento. Quem não conhece nosso trabalho, pode esperar até o final do vídeo para dar o like ou dislike, curtir ou discutir, e se gostar, se inscreva no canal. Aí já estamos chegando perto do 1000º inscrito aí, né? Vamos ver se a gente faz alguma promoção até lá, ou algum sorteio, alguma coisa assim, para marcar essa data. Mas enfim, é muito edificante fazer esse trabalho. A gente aprende mais sobre o clube e aprendo muito com vocês também. Muito obrigado por estarem aqui. Bom, caso Palácios, caso Matheus Peixoto, até o Jair Ventura, que não tinha vínculo com o Goiás e foi parar no Atlético. E gerou uma rivalidade. Acho que isso é legal, né? Essas provocações aí, quando elas se dão num ambiente amigável, essa zoeira, né? Teve meme do lado do Goiás, do Adson Batista, tá lá com um carrinho de reciclagem, tirando os jogadores, levando para o Atlético. Teve também do lado do Atlético muita gozação em cima disso, de que o Palácio está saindo e a torcida do Goiás está com dor de cotovelo. Enfim, olha, eu não sei o que cada um pensa. Eu vi que realmente muita gente achou que o Palácio não deveria deixar o Goiás. A gente tem que pensar no seguinte: primeiro, a gente tem que ter um sentido de referência aí. Quem está saindo do Goiás, que história compôs no clube, né? E a partir daí estabelecer esses parâmetros. No ano passado, o Goiás perdeu o Elvis, que foi para Ponte Preta, e parece que não foi tão lamentado quanto está sendo agora a saída do Palácio. E o Elvis tinha uma história no Goiás. O Elvis tinha ajudado a subir o Goiás de 2021 para 2022, para a gente voltar à Série A, né? Foi importante na bola parada, foi importante, vários gols que ele fez, né? Foram decisivos, né? Naquela campanha da Série B. E eu não vi assim essa comoção toda que está tendo. Na verdade, uma coisa de Twitter, de rede social que a gente vê. Mas eu quero tentar entender isso e com vocês, porque o caso do Matheus Peixoto, que para mim foi uma perda maior, porque eu digo o seguinte: eu conheço o Matheus Peixoto, ele não é um cara tão velho assim, conheço ele de outros clubes e vejo que atacante, ele tem sempre uma possibilidade de recuperação mais rápida do que o meia, do que um volante, do que um zagueiro, porque ele tem a oportunidade do gol, e o gol dá confiança ao jogador. Fazer um gol e depois fazer outro, como é o caso do João Magno agora no Goiás, né? Eu não sei se de repente ele chega aqui e passa 3, 4 jogos sem fazer gol, como é que seria.
já chegou, já fez 2 gols, já ajudou muito o Goiás, então já caiu na graça da torcida. O Matheus Peixoto começou bem em alguns jogos, fez uma partida muito boa para mim contra o São Paulo, apesar de não ter feito gol, mas foi por pouco. E é aquele jogador da bola chegar nele. Ele não é de correr atrás da bola. E isso pesou, eu acho que no caso para o Armando Evangelista, preferi, por exemplo, um cara igual o João Magno, que apesar de grandalhão e tal, ele sai do lugar, sai do conforto da área e vai procurar abrir jogadas, como ele fez no jogo contra o Cruzeiro, como ele já tinha feito, inclusive, no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, né, contra o Santos naquele segundo tempo. Então, assim, o que o professor Mister Armando Evangelista quer do jogador, primeiro, é um comprometimento tático. E eu não sei, aliás, eu acho que sei, né, eu vou palpitar aqui, mas pelo que eu já vi do comportamento dele em campo, o Palácios, assim como o Matheus Peixoto, não é esse tipo de jogador. Não é um jogador intenso, um jogador que precise, que não precise, aliás, de o técnico estar lá martelando, marca, faz seu papel, não. Ele precisa, nesse momento, o Goiás precisa de um time, como o Armando Evangelista está tentando montar, precisa de jogadores que tenham um motorzinho embutido já, que não precisa chegar lá para dar o motor de arranque nele. É um jogador que seja um Dieguinho, que vai servir muito para o esquema dele, que no passado foi o Josué, que no passado foi um cara para estar na meiuca ali, segurando as pontas mesmo. E eu acho que ele confia no William Oliveira para isso, né? E não confia no Zé Ricardo. E tem motivos para isso, porque ele vai conhecer um jogador durante as semanas. Tem a questão dos bastidores, que eu não vou entrar em polêmica de balada, de coisa assim, porque tiveram outros jogadores, o caso mais famoso para mim é o Josué, agora que terminou a carreira a gente pode falar, que bebia muito, ia para festa, bebia, mas rendia em campo, seja por ser mais novo, seja por ter uma questão genética mais desenvolvida nesse sentido, mas ele entregava tudo em campo, era um motorzinho, era um cara que se doava ao máximo, então não fazia diferença para ele se bebeu ou não. Então a torcida pega no pé às vezes por conta disso, balada e tal, porque o cara não rende. Se render não tem problema, né? Mas eu acho que de qualquer maneira é uma falta de profissionalismo, dependendo de como você faz isso. Mas eu acho que no caso do Zé Ricardo e do Palácio, a opção do Armando Evangelista foi simplesmente, olha, eles não encaixam no sistema que eu quero. Então não tenho que lamentar. Não tenho que lamentar também dos Filipes que foram, no caso do Natan, que é novo, é prata da casa, né, é até filho do Martinha, ele vai ser emprestado, quem sabe volte melhor para o Goiás. É interessante ter o filho de uma lenda do Goiás jogando no clube e se afirmando no clube, né? Mas tem também o Mateuzinho que estava sendo emprestado, o Luiz Felipe, os outros jogadores que vieram, né, que não deu certo, né? Já saiu o Felipe Bastos, enfim. A gente tem que ter consciência de que o elenco não precisa ser grande, ele tem que ser necessário, é essa a palavra. Os jogadores que o Goiás está trazendo, no caso o Matheus Babi, o Rafael Guzzo, os que já chegaram, que estão jogando, Luiz Oyama, o próprio João Magno, o Anderson Oliveira, esses são jogadores que já vêm com o aval do treinador. Então, desses a gente vai poder cobrar mais deles e do treinador. Olha, se não der certo, ali tem a responsabilidade sim do Armando Evangelista, mas ele não dava conta de trabalhar do jeito que ele trabalha com o elenco que estava aí. E ele precisou de um mês e meio aí, sei lá, para se dar conta do que seriam os jogadores, fazer essa peneirada e ver quem ficaria no Goiás. E aí ficaram o Hugo, o Diego Gonçalves, o William Oliveira, que são jogadores que a torcida não gosta, nunca foi muito simpático. O Hugo está aí há muito tempo e a torcida do Goiás nunca gostou muito do Hugo. Eu, particularmente, nunca achei ele o máximo, mas também nunca desgostei. Acho que é um jogador comprometido quando está em campo, já fez gols pelo Goiás, já fez jogadas importantes, assistências importantes, mas não aparece muito. Só que, taticamente, ele é muito disciplinado. É o que eu vejo e acho que é por isso que ele está ganhando chances aí com
com o Armando tá ganhando pelo menos ali, vai ser um efetivo reserva para o Sander, lógico que não com a mesma qualidade, mas quando precisar substituir, ele adapta um pouquinho o esquema ao estilo de jogo do que o Hugo é capaz. O Hugo ajuda ele da melhor forma e a gente supre a carência daquele jogo do Sander, que é titular absoluto. E assim vai acontecer com outras peças, né? Com outros jogadores que vão chegar, vão ser titulares ou não. Né? O William Oliveira vai se tornando titular absoluto nesse esquema do Evangelista, assim como o João Magno, assim como a zaga do Goiás vai se compondo. Precisamos de reforço para a zaga, precisamos de reforço ainda para você compor ali a ala direita, que eu não sei se o Apodi vai dar conta, continuar dando conta ainda de jogar de lateral, acho que não. Né? Acho que isso acabou, a marcação não é mais uma coisa para o Apodi fazer. Então, esse tipo de coisa é natural. O Palácio sair do Goiás não é nenhuma tragédia, não tem por que lamentar nada. O elenco precisa ser enxugado para que outras peças venham e componham esse lugar. No lugar do Palácio, vão ter outros jogadores, não do mesmo estilo do Palácio, mas nem dá para ser do mesmo estilo, porque é por conta do estilo do Palácio que ele está saindo, porque ele não tem intensidade que o esquema desse jogo que o português está implementando precisa. Né? Assim como não daria certo, talvez, sei lá, um Ganso, que tem mais ou menos ali o jeito do Palácio jogar, né? Mais cadenciado e tal. Mas outros jogadores vão surpreender quando esse esquema estiver definitivamente aquecido, esquentado e em pleno vapor. Então acredito muito nisso. O Goiás entregou as chaves para o Armando e espero, volto a falar nisso, que a negociação para a renovação já esteja em curso, porque não adianta deixar o cara mudar tudo aqui e não ter um compromisso com ele, pelo menos por mais uma temporada. Né? É questão de projeto, Goiás. Vamos ver, eu quero saber. Gostaria de ter essa resposta. Gostaria que algum dos nossos amigos, colegas da imprensa, perguntassem isso também, né? Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas enfim, Palácios, Matheus Peixoto e todos os outros que estão saindo porque não se encaixam. Outros que estão chegando porque Armando Evangelista, o treinador do Goiás, e quem pode, a melhor contratação do Goiás esse ano, ele considera que esses vão ajudar a continuidade do Goiás e o Goiás a seguir até o final do ano sem prejuízo aí de cair para uma Série B. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar também sua crítica aí no comentário. Fala também sobre futebol feminino, se quiser, se discordar do que eu falei no começo aqui. Fique à vontade, esse canal é seu também. Obrigado por estar aqui, até a próxima. E vamos seguindo aí, vendo o que virá ainda. Parece que chega mais reforços, chegarão mais alguns reforços. Vamos ver o que chega aí pro Goiás, ok? Um abraço.